quando uma parte do texto estiver em negrito, vocês ouvirão um pequeno sino no início e no final deste texto. Carta 7, parte 1. Introdução à Carta 7. Canal. Há um acontecimento estranho, milagroso, ligado a esta carta. Quando estava terminada, foi dito claramente ao canal que fora usada a parábola de Mateus 13, versículo 3, como parágrafo inicial. Pouco tempo depois veio ao canal, de maneira muito forte, a impressão de que anexaram um parágrafo na página 2, marcado com 2 asteriscos. A carta 7 foi impressa, e ao conferir as páginas ficou surpresa, pasma, ao descobrir que a metade da primeira página havia sido ocupada com as palavras: Eu sou a vida, a verdade e o caminho. Essas palavras não haviam sido digitadas no computador. Parecia ser uma nota de rodapé, porém a nota somente poderia ter sido escrita usando as instruções precisas e específicas do WordPerfect para criar uma nota de rodapé. E o que é mais interessante, normalmente se atribui somente 2 linhas a esse tipo de notas. Meia página não seria uma nota de rodapé. O WordPerfect é um aplicativo para o processamento de textos em computador. Ainda sob o impacto do acontecimento, o canal procurou em cada arquivo do computador para ver se alguma vez havia usado a tal nota de rodapé e esquecido. Porém, não encontrou nada. Então chamou um técnico de informática, mostrou o texto no computador e a página impressa. Mas ele também não pôde explicar como aquilo poderia ter acontecido. Até agora ninguém foi capaz de explicar. Para aqueles que não sabem, a afirmação "Eu sou a vida, a verdade e o caminho" foi feita por Jesus Cristo ao descrever a si mesmo durante a sua missão na Palestina. Isso já havia sido citado e explicado por Cristo na 10ª página da Carta 7. Porém, ele havia usado as palavras em outra ordem. Quando você ler os parágrafos marcados com 2 asteriscos na 2ª página, em conjunto com a nota de rodapé da primeira página, eles sem dúvida ganharão um novo sentido para você, pois estão obviamente relacionados. A redação do parágrafo assinalado com 2 asteriscos foi energicamente ditada e digitada no computador, e em algum momento, imediatamente depois a nota de rodapé, na primeira página foi adicionada. Outro mistério: como foi que essa nota de rodapé não foi observada ao se fazer a digitação? O canal vive só. Ninguém mais poderia ter tido acesso ao computador. O canal considera essa intervenção e contravenção dos procedimentos do WordPerfect como a assinatura pessoal do próprio Cristo, algo que ele poderia ter feito quando estava na Terra. Novamente sou eu, o Cristo, quem vem até vocês por meio dessa carta, para quem queira e possa receber as minhas palavras. A seguinte parábola aplica-se tanto à sua era moderna como aos tempos dos judeus, há 2001 anos. Eu recomendo essa verdade para você que lê essas cartas. Um semeador saiu a semear. Ao semear, algumas sementes caíram ao longo do caminho, e vieram os pássaros e as comeram. Outras caíram em terreno rochoso, onde não havia muita terra. Elas imediatamente brotaram, mas quando veio o sol, como o solo não tinha profundidade, queimaram e secaram. Outras caíram entre os espinhos e esses cresceram e as sufocaram. Outras caíram em boa terra e produziram grãos. Algumas deram 100, outras 60 e outras 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Escute então o significado da parábola do semeador.
No meio da página, praticamente em branco, tem a frase: Eu sou a vida, a verdade e o caminho. Quando alguém ouve a mensagem a respeito do reino e não a compreende, o malvado, o individualista, arranca o que foi semeado em seu coração, isso é, o que foi semeado no caminho. Quanto ao que se semeou em terreno rochoso, trata-se daquele que ouve a mensagem e imediatamente a recebe com alegria. Ainda que não tenha raiz em si mesmo, ele persiste por algum tempo. Mas quando vem alguma atribulação ou perseguição por causa da mensagem, imediatamente ele cai. Aquilo que foi semeado entre os espinhos refere-se àquele que escuta a mensagem, mas os afazeres, as riquezas e os prazeres do mundo sufocam a mensagem, e ele permanece infrutífero. A semente que foi semeada em boa terra refere-se àquele que escuta e recebe a mensagem e a compreende. Esse frutifica e produz, em um caso 100, em outro 60 e em outro 30 vezes mais. Mateus 13, versículo 3. O parágrafo se inicia aqui com 2 asteriscos. Meu propósito, ao compartilhar com você esse conhecimento da verdade do ser nessas cartas, é o de torná-lo capaz de crescer em sabedoria e amor espiritual, e produzir os frutos e as bênçãos de tal sabedoria e amor em cada momento de sua consciência em evolução. Eu espero que você seja abundantemente alegre. Portanto, vamos juntos arar o terreno humano de sua consciência, livrá-lo das pedras do desespero, quebrar os torrões da incompreensão com a profunda sabedoria, arrancar as ervas daninhas de seus padrões mentais emocionais negativos com a minha ajuda e fertilizar o solo de sua consciência com uma fé sempre crescente. Então semeie as mais belas sementes, nascidas de suas percepções espirituais, em evolução e de seu amor incondicional. Minha alegria será a sua alegria nesse esforço, e a sua alegria será agregada à minha alegria. Nessa unidade de propósito e conquistas, você finalmente sentirá que está de fato em meu espírito e que o meu espírito está sendo derramado sobre você. Desse modo, nós experimentaremos a unidade daquele do qual ambos extraímos a nossa individualidade. Meus pensamentos se tornarão os seus pensamentos, não contaminados pela sua consciência egóica anterior. Feche o parágrafo com 2 asteriscos. Tenho descrito o processo, o caminho, ao longo do qual você viajará para alcançar os seus mais sublimes e perfeitos desejos do coração. Ainda que essa carta possa ser difícil de aceitar no princípio e que requeira tempo e esforço para ser plenamente compreendida, digo que ela é um elo forte entre a sua consciência e a minha. Em meu estado transcendente, posso fazer mais por você quando você me chama do que eu poderia fazer se voltasse à Terra em um corpo físico, em que você pudesse ver-me com seus olhos e ouvir-me com seus ouvidos, mas no qual a sua compreensão da verdade do ser seria talvez limitada. Por meio deste modo de contato com a sua consciência, você pode receber-me diretamente em sua mente e coração, quando as pré-condições para tal contato tenham sido atendidas. Pois digo verdadeiramente que quanto mais tempo e meditação você dedicar a essas cartas, maiores possibilidades você terá de receber de mim diretamente a mais alta inspiração e instrução. A cada leitura destas cartas, as suas próprias frequências de consciência se elevarão mais e mais em direção às minhas frequências de consciência espiritual, e no final seremos capazes de alcançar um verdadeiro lugar de encontro de consciências. Então, a sua vida frutificará em abundância. Para explicar por que isso é assim, devo dizer que minha consciência desce através de muitos planos diferentes de frequências vibratórias,
para atender às necessidades daqueles que buscam ajuda e inspiração. Os muitos diferentes planos de consciência pelos quais atravessa a minha consciência são todos distintos uns dos outros. Cada nível de frequência de consciência cria e se manifesta como diferentes condições de existência, uma vez que as mais altas e as mais baixas frequências vibratórias são produzidas por padrões ou formas de consciência espirituais, mentais e emocionais mais altas ou mais baixas. Por padrões altos ou baixos, quero dizer aqueles que estão mais próximos ou mais distantes da intenção da consciência divina. Como você sabe, cada frequência de vibração de ondas sonoras produz a sua nota e tom próprio, único e individual. Da mesma maneira, as formas habituais de pensamentos mentais e emocionais produzem as suas próprias frequências vibratórias na consciência e essas, por sua vez, produzem as condições externas nas quais a consciência reside. Quanto mais altas forem as frequências vibratórias de consciência, mais bonita, harmoniosa, alegre e realizada é a vida daquele que reside nessas frequências. Quanto mais baixas forem as frequências, mais dura, amarga, áspera e miserável é a vida daquele que está em ressonância com tais frequências. Sua vida é marcada pelo desastre, privação e brutalidade. Quanto mais alta for a frequência vibratória de consciência, mais espiritualmente amorosos e belos são os pensamentos, a imaginação criativa, os ideais, a beleza da cor e das formas de vida, porque eles estão se aproximando cada vez mais da dimensão da consciência universal, onde as frequências tornam-se tão elevadas que elas se nivelam e entram em um poderoso equilíbrio. O todo poder da consciência universal, a fonte de todo ser, o amor. Para você, as condições externas podem parecer ser aquelas nas quais reside o corpo, porém, na verdade, é a consciência que mora no interior que experimenta e responde às condições externas. O corpo não é mais do que o veículo que torna visível aos demais a consciência humana, e a condição do veículo em si é uma manifestação do nível da consciência espiritual, mental e emocional que o habita. Portanto, como eu disse antes, como observador da necessidade individual e em resposta aos apelos por ajuda, a minha consciência desce através de vários níveis de consciência existencial para alcançar o suplicante sincero, pois, para dar as respostas, primeiro devo receber as necessidades. E como disse há pouco, essas cartas são um elo, um meio para a sua comunicação com a minha consciência, a fim de capacitá-lo a ser espiritualmente atraído e torná-lo mais receptivo, e então compreender profundamente e usar todo o conhecimento que desejo compartilhar com você para subir a escada da consciência espiritual até os níveis máximos da consciência crística. Uma vez que eu estou próximo do equilíbrio perfeito, tenho o poder espiritual da consciência universal em um grau próximo do perfeito. Estou impregnado com a natureza da consciência universal. Portanto, toda a minha consciência permanece como puro amor incondicional, apesar dos pensamentos ou palavras das pessoas, suas crenças ou não crenças, amor ou ódio, aceitação ou rejeição a mim. Isso nunca enfraquece ou muda. Minhas atitudes são consistentemente aquelas do puro amor, cuidado e compaixão, as quais experimento como um profundo anseio de elevar, curar e fazer prosperar. Portanto, é perfeitamente possível para algumas pessoas, se suficientemente sensíveis às frequências vibratórias da consciência, tornarem-se conscientes de minha presença, ou do amor, ou de uma força vital extra, quando estejam em um estado de anseio consciente buscando, rezando para conhecer-me melhor ou para evoluir espiritualmente. Enquanto falo das frequências inferiores de consciência que causam problemas na Terra, tenha em mente a minha total aceitação compassiva delas, pois não são mais do que uma manifestação dos sofrimentos e lutas dolorosas das pessoas enquanto tentam encontrar o seu caminho em direção à luz de sua fonte do ser.
Venho até vocês não para condenar, mas para elevá-los e fortalecê-los. Irradio a minha consciência crística em direção a você por receber e conservar seu nome e sua forma espiritual em mente quando você pede a minha ajuda. Conforme a sua receptividade e liberação dos impulsos magnéticos de ligação-rejeição, um pouco da natureza divina do ser é absorvida pelas suas atuais frequências vibratórias de consciência, as quais experimentam então uma forte sensação de elevação. Assim deve ficar claro para você que à medida que libera a sua consciência terrena de sua prisão emocional, rejeitando mental e emocionalmente os padrões de pensamento emocional que você percebe que estão em desarmonia com o amor divino, você se tornará cada vez mais consciente de uma inspiração superior que invade a sua mente e mesmo o seu plexo solar, proporcionando a você orientação em momentos de necessidade, quando estiver incapaz de perceber as melhores atitudes a tomar ou de purificar-se de seu pensamento egocêntrico quando reage a uma situação difícil. Com a minha ajuda, você pode viver em duas dimensões, aquela do mundo físico, na qual reside o seu corpo trazendo a você suas experiências, e aquela do ponto de vista mais elevado da consciência crística, que permitirá a você transcender o pensamento egocêntrico e irradiar pensamentos e sentimentos nas situações a partir do estado de ser que eu chamei de o reino dos céus. Não estou só nessa obra. Trabalhando comigo para ajudar as pessoas, há inúmeras almas mais elevadas, transcendentes, espirituais, belas e amorosamente inteligentes que podem entrar na dimensão da consciência crística. Embora todos estejamos na dimensão da consciência crística, todos somos individuais. Não somos réplicas uns dos outros. Todos expressamos a consciência crística de maneiras diferentes e gloriosas. A ênfase de nossas ações está posta sobre diferentes faces da criatividade. Nós temos poderosas imaginações e podemos criar e manifestar de forma visível e individual, em nossa própria dimensão, aquelas coisas que estão muito além de sua compreensão atual.